Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo em Mateus 24, verso 37. Mateus 24, verso 37. Jesus está falando sobre várias coisas aqui, né? O objetivo é um sentido mais escatológico, falando sobre o final dos tempos, mas não é bem sobre isso que eu vou falar hoje. Verso 36, Mateus 24, 36. Vamos lá. Quanto ao dia e à hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão somente o Pai. Como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo. Agora foca comigo nesse versículo aí, nessa parte. Casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim, diga comigo, assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. Vamos ler de novo, agora dê um zoom nesse texto. Verso 36, filho, por favor. Quanto ao dia e à hora, ninguém sabe. Que dia e hora é esse que Jesus está se referindo? O dia que nós estaremos com Ele. Amém? Esse dia e essa hora ninguém sabe. Nem os anjos do céu, nem o Filho, senão somente o Pai. Aí Jesus vai dar uma dica, certo? Para a gente perceber essa estação. Como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Mas como o povo vai estar dando-se em casamento e casando, se família está sendo tão destruída? As pessoas cada vez menos se importam com família. Nós já temos uma geração que nem fala de casamento, sim ou não? Não parece que esse texto está meio esquisito? Não está, viu? Eu vou explicar. A Bíblia não tem letra inútil nem palavra desnecessária. Só quero te ensinar a ver a Bíblia com o olho mais aberto. E não de uma maneira robotizada. Esse versículo foi interpretado de uma maneira errada durante muitos anos. Não, gente, deixa eu orar primeiro, depois eu entro na palavra. Fecha o olho aí, vamos orar. Pai, obrigada pela sua palavra, ela é vida para nós. Lâmpada para os nossos pés é a sua palavra e luz para o nosso caminho. E nós recebemos a sua palavra nessa noite com mansidão, com expectativa, com reverência. Nós te amamos, honramos a sua palavra. Ela está acima de qualquer outra. Estamos apegados a ti com amor. Estamos apegados a ti por causa da sua palavra. Fala conosco, somos o teu povo. Alimenta-nos nessa noite, nos dê olhos para ver e ouvidos para ouvir. Em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Então esse texto parece esquisito, porque a nossa geração já é uma geração de que casamento é morar junto. Não é assim? Casamento é morar junto, casamento é qualquer coisa. Não há nem valor no nome casamento mais. Né? Você vai no cartório, divorcia, vai lá, assina de novo. Não se tem valor. Então, como que na vinda do Filho do Homem, se a tendência é que as coisas piorem, como que o povo vai estar se casando e dando-se em casamento? E se isso fosse uma coisa que não era tão importante nesses dias, por que Jesus citaria isso? Compreende o que eu estou falando? Se é uma coisa que o povo não está dando mais ligança, digamos assim, né? No jeito bem nordestino de dizer, se o povo não vai estar mais dando ligança nenhuma a casamento, por que Jesus vai falar que na vinda do Filho do Homem vai ser como nos dias de Noé, que o povo se casava e se dava em casamento? Nunca interprete a Bíblia por um pedacinho.
Como que eram os dias de Noé? Lembra? Depravação total, desonra, semelhante aos dias de Ló, idolatria, falta de limites, não era assim? Os dias de Noé foram os piores dias da face da terra. E você acha que aqueles dias as pessoas se importavam em se casar? Não. Tal qual os dias de hoje. Não. Essa palavra, a Bíblia interpreta a própria Bíblia. E foi Jesus quem disse. Quando um certo homem, querendo tentar Jesus, fez a pergunta para ele assim: Senhor, ele não acreditava na ressurreição. Se um homem morre e deixa sua esposa viúva, mas tendo ele mais 6 irmãos, e cada um vai morrendo e a viúva vai passando, na vida, na ressurreição, porque ele não acreditava em ressurreição, ele estava só querendo provocar Jesus. Na vida, ela vai ser a mulher de qual deles? Jesus disse: na vida eterna, na verdadeira vida, seremos como anjos que não se casam e nem se dão em casamento. É o outro momento na Bíblia que está falando a mesma coisa. Como é que você vai compreender as Escrituras e você vai entender já já o que isso tem a ver com sua família e com o sangue do Cordeiro? Comparando as Escrituras com as próprias Escrituras. Jesus não está falando que na época da sua vinda, o povo vai estar se amando, casando, trocando bênçãos no altar. Ele está dizendo que quando ele voltar, o povo vai não só tratar casamento como está tratando hoje, porque ele vai tratar semelhante aos dias de Noé, mas é porque esse tempo é possível constituir família. E no reino que nós herdamos pela fé, não se constituirá família. Seremos todos filhos de um mesmo Pai. Então Jesus não está falando que no tempo referente à sua vinda, as pessoas vão amar o casamento, né? Venerado seja entre vós o matrimônio, leite sem mácula. Não. Jesus sabe, queridos, e você deve saber também, que todo juízo divino é precedido de alta corrupção moral. É assim ou não é? Os dias de Ló, corrupção naquele nível, Deus destruiu com fogo. Os dias de Noé, corrupção naquele nível, Deus destruiu com água. E agora, vai ser destruído como? Deus vai entregar o homem a si mesmo. A terra perecerá em todos os sentidos. E Deus fará novos céus e nova terra. Você está comigo? Por isso a figura de um noivo e uma noiva, semelhante a Adão e Eva. Mas o que eu quero que você entenda é que nesse reino, e só nesse reino, se pode constituir família. Você está me entendendo? Só nesse reino. E por que o diabo ele vai trabalhar tanto contra a família nesse reino? Porque Deus ele criou tudo que a gente pode ver como a sua palavra, mas o homem e a mulher ele criou com as suas mãos. E projetou, a Bíblia diz que ele apresentou Eva para Adão. Depois você lê o relato lá em Gênesis. Ele fez Adão cair num pesado sono, tirou uma costela, extraiu o DNA, fez o primeiro, não clone, mas o primeiro ser humano de outro ser humano foi Deus. E deu a Adão, e Adão disse: esta é osso dos meus ossos, carne da minha carne, se chamará varoa, porque do varão foi tirada. Por isso deixará o homem pai e mãe, se unirá à sua mulher, e serão ambos uma só carne. O primeiro sangue derramado na Bíblia não foi o de Caim. O primeiro sangue derramado na Bíblia foi de um animal no Éden. Para cobrir o pecado, fazer uma roupa, melhor dizendo, cobrir o pecado no sentido profético, fazer uma roupa no sentido prático, de quem? De Adão e Eva. É o primeiro momento da Bíblia que nós temos o sangue vinculado a uma família. É ali.
é um animal. Deus, ele poderia ter destruído Adão e Eva, mas o nosso Deus, ele é um Deus misericordioso, irmão. A misericórdia de Deus, ela vai até o último limite. Por isso que quando alguma coisa acontecer, que fugiu do seu controle, nunca questione a Deus, porque não vale a pena. Amém? E Maeva diz, ninguém supera a Deus no dar. Não supera mesmo, inclusive misericórdia. Inclusive misericórdia, porque ela se renova a cada manhã. Isso significa, irmãos, que nós temos a capacidade de esgotar toda a misericórdia de Deus em um dia só. Porque no outro dia, ela já tem que se renovar novamente. Você está comigo? Então aqui, eu só estou fazendo uma introdução. A criação do mundo em uma família, a destruição do mundo e a destruição da família. Vocês são inteligentes, têm a mente de Cristo. Por que que a família vai ser destruída antes de que o mundo o seja? Porque ela foi a primeira coisa criada depois que o mundo foi criado. Você está entendendo? Qual foi a primeira coisa que Deus criou depois que criou o mundo? A família. Qual é a última coisa a ser destruída antes que o mundo tenha o fim que Deus já estabeleceu para ele? A família. Então, a hora que destruir a família, o próximo passo é a destruição do mundo. Numa ordem contrária, você está comigo? Numa ordem contrária. Então, por que Deus preserva a família? Porque a visão de Deus, pode colocar aí, Henrique, por favor. O primeiro, número 1. A visão de Deus, ela é do micro para o macro. Nós humanos nos olhamos e vemos o externo e precisamos de uma lupa, de um zoom, de um instrumento médico para ver os detalhes. Deus não. A visão de Deus é do micro para o macro. Olha lá. A visão de Deus é do micro para o macro. Na visão de Deus, ele enxerga primeiro a família, depois a nação, o coração e depois o homem. Vou te provar isso. Quando Deus falou com Samuel que Deus não via como o homem via, mas ele vê o coração. Deus não olha a aparência. Quando Abel e Caim vão se apresentar, Deus olha o coração dos dois meninos, aceita um e rejeita o outro. Mas Deus vê as coisas do micro para o macro. Deus não vê as coisas como nós vemos. É por isso que na hora de salvar Israel, ele não derramou o sangue do cordeiro ao redor das tendas do povo hebreu, mas família por família. Diga comigo, família por família, casa por casa, porque a visão de Deus, ela é do micro para o macro. Se você quer ver as coisas como Deus vê, você primeiro vai enxergar as coisas pequenas dentro das coisas grandes. Deus não enxerga, Deus foi salvar Israel. Deus não mandou Moisés sair com sangue e fazer um círculo ali ao redor de todas as casas juntas, ou delimitar um perímetro. Mas casa por casa, família por família. Porque uma nação é menor que uma família. Para a nação existir, famílias precisam existir. Você está me entendendo? Uma nação é menor que uma família, porque a nação sai da família. Não foi isso que Deus disse a Abraão? Sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, ou seja, saia dessa nação, porque eu vou fazer de você outra nação. E para fazer de você outra nação, eu vou fazer você ter agora uma outra família. Eu vou te dar um filho. Você está comigo? Uma nação é menor que uma família para Deus. É por essa razão que é importante nós entendermos que Satanás não joga com aquilo que os homens veem. O diabo age no modo e na plataforma que Deus vê.
Você está comigo? Porque ele é um ser espiritual, queridos. Ele não vê as coisas como nós vemos. Para nós vermos as coisas nesses detalhes, nós precisamos de uma coisinha chamada discernimento. E pouco crente busca isso. A maioria é emotivo, rápido demais, não gasta tempo, não espera, não ouve Deus. Mas o diabo não é assim. Ele vê como Deus vê. O diabo também vê o coração. Pastor, e ele lá é onisciente? Não, mas nós podemos ler o coração pelas obras, irmãos. É por isso que a fé é demonstrada pelas obras. As obras manifestam o coração. E o diabo, ele não age pelo que os homens veem. Ele age pelo que Deus vê. Então Deus não vê o Brasil. Deus vê as famílias do Brasil. Não se ofenda. Como que eu vou dizer? De verdade, porque eu também sou brasileira, também sou patriota, conservadora, de direita. Mas não se ofenda com o que eu vou dizer. Deus não está preocupado com muitas coisas que nós estamos preocupados, não, hein? Deus está interessado no micro. O macro sai do micro. Você consegue entender? Não é com Brasília, é com a sua casa. Não é com o Congresso, é com sua casa. Deus não mandou milícias de anjos fecharem com Israel. Não foi assim. A primeira libertação na Bíblia é o sangue do cordeiro. Agora, outro animal guardando famílias outra vez da ira de Deus. Compreende? Lá na frente teremos o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, fazendo a mesma coisa pela mim e pela sua vida, pela mim e pela sua família. Você está me entendendo? Então, queridos, quando a gente entende que Deus, ele vê o micro para depois ver o macro, ok? Deus dá um zoom primeiro para nos enxergar. Quando você passou por aquelas portas, Deus não viu suas roupas, seu cabelo. Não, irmãos. Deus viu o coração da hora que você decidiu estar aqui. O céu não está se movendo, e Jesus falou, o reino de Deus não vem com aparência. Compreende? E está na hora da igreja entender isso por um simples motivo. Está escrito também, se vocês estão cansados de andar com aqueles que vão a pé, como vocês poderão caminhar como aqueles que vão a cavalo? Como vocês podem competir com os que vão a cavalo? Sabe quem são aqueles que vão a cavalo? É o mundo espiritual. E nós estamos fadigados dos problemas daqueles que, assim como nós, vão a pé. Você não vai alcançar a velocidade, a intencionalidade do mundo espiritual andando com essas pernas que você tem e não apenas discutindo ou tentando resolver coisas através de modelos naturais e humanos. Se você quer ver as coisas como Deus vê, se você quer perceber o mundo espiritual, arruma um cavalo, suba. Você tem que avançar. Irmãos, eu tenho de agonia quando eu vejo o crente enrascado com coisa pequena. O trem que me agonia, irmão, nada mais me agonia do que isso. Porque além de ser uma perda de tempo total, demonstra que a pessoa não entendeu nada. E esses dias, a guerra é para que você não entenda nada mesmo. Quanto menos você entender, menos livre você será, porque conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Deus não está olhando para a nação brasileira. Deus está olhando para as famílias brasileiras. As famílias brasileiras fazem o Brasil. Deus não está preocupado com o nome, o CNPJ da Manancial. Isso é puramente burocrático, necessário e humano.
Mas ele está de olho nas famílias da manancial. Compreende? Do micro para o macro. Deus não está, irmão, preocupado onde nós vamos assentar depois daqui. Deus não está preocupado com essas coisas, irmão. E quanto mais você amadurece e mergulha em Deus, mais sensível ao mundo espiritual você fica e menos apegado você é. É do micro para o macro. Alinhe a sua visão com a visão de Deus, se você quer salvar sua família nesses dias. Pastora, mas eu não sou casada, sou divorciada, não tenho filho. Quem eram as famílias dessa época que eu estou falando aqui? Da saída do Egito. Abra comigo lá em Êxodo, capítulo 12, verso 21. Põe lá, filho, por favor. Vamos ver quem que eram essas famílias. Acho que eu vou ler um pouquinho para trás. Vamos ler daqui primeiro. Então Moisés convocou todas as autoridades de Israel e lhes disse: escolham um cordeiro ou um cabrito para cada família. Para cada família. Sacrifiquem-no para celebrar a Páscoa. Molhem um feixe de sopo no sangue que estiver na bacia. Passe o sangue sobre a viga superior nas laterais das portas. Nenhum de vocês poderá sair de casa até o amanhecer. Quando o Senhor passar pela terra para matar os egípcios, verá o sangue na viga. Presta atenção. O Senhor passará para matar quem? Mas se tivesse um israelita fora dessa instrução? Mas Deus não queria matar só os egípcios? Mas ele deu uma instrução. Então, o que salva, irmão, é a obediência. Verá o sangue na vida superior e nas laterais da porta, e passará sobre aquela porta, e não permitirá que o destruidor... Esse destruidor aqui não é uma pessoa, não. Essa palavra é corrupção no original. É demolidor, coisas assim. Não é um D maiúsculo, não, como tem em muitas versões. O destruidor entre na casa de vocês para matá-los. Segura aí. Pronto. Obedeçam, pode pôr, filho. Obedeçam essas instruções como decreto perpétuo para vocês e para os seus descendentes. Como é que ia acontecer esse negócio dos descendentes? Eles iam sair, Deus ia dar o livramento, mas eles deveriam celebrar a Páscoa para sempre, para que aquilo ficasse de modo didático, guardado por todas as gerações. Pois bem, ficou guardado e chegou até em Jesus. Não existe família guardada, não existe família que dê certo, não existe família livre do diabo, sem que antes ela esteja debaixo do sangue do Cordeiro. Mas é crente, mas gosta da igreja. Irmão, não é isso que importa. Vocês me responderam, foram racionais. Se um israelita sai da casa e Deus mandou ficar, ia acontecer o quê? Ia morrer com os egípcios, embora esse não fosse o projeto de Deus. Você está comigo? Então, a família que vai prevalecer nesses últimos dias da igreja na terra, não é, irmãos, a família que não tem sangue sobre os umbrais. Sangue sobre os umbrais, irmãos, é incutir a palavra. Não é um processo fácil. Porque como muitos de nós vivemos a vida por anos do nosso jeito, a essa altura da vida, estamos lidando com consequências. E como aplicar uma palavra no meio de consequências? Suportando as consequências e lançando novas sementes. Amém? A árvore que não é regada, seca e morre. Você está comigo? E vai chegar uma hora que Jesus vai olhar para essa figueira, vai amaldiçoar e ela não vai dar fruto. Agora, nesse período da nossa vida, nós precisamos semear sementes de fé. Mesmo que você esteja lidando com um trem que cresceu. Mas hoje, se você pudesse, você não tinha plantado. Você está comigo? Então, preste atenção. Deus olha do micro para o macro. Se você só olha para o macro,
Não, minha vida está assim, minhas emoções estão assim, fulano me fez isso, meu filho está assado, meu marido está cozido, minha vida está assim, minhas finanças estão macro, 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 macro. Só emoção lá em cima. Sem nenhum discernimento. Vou dar um exemplo simples para vocês. Ontem, eu estava lá em casa e Yasmin deu um chilique. Eu nem me lembro mais o que foi que eu mandei ela fazer. Mas chilique mesmo, assim, ó. E ela já deu alguns chiliques algumas vezes. E dessa vez, eu pedi sabedoria a Deus para tratar com o chilique dela. Na hora de dormir, como vocês já sabem, eu boto meus filhos para dormir até hoje. Todos. Deitei com ela na cama. E comecei a falar sobre o chilique. Filha, o que é o chilique para você? Ela, mãe, se eu não tiver o meu chilique, eu vou descontar em alguém. Falei, então o seu chilique é a fuga que você tem. É, mãe, ou eu dou o chilique, ou eu desconto em alguém. Falei, tá. E você acha, será que você acha que o seu chilique já não está descontando em mim, que sou sua mãe? Eu não parei para... Lembrei. Não parei para pensar sobre isso. Falei, por que você deu o chilique naquela hora? Aí ela parou assim. Mamãe vai te ensinar como controlar o chilique. Não consigo. Consegue. Você vai perguntar por que o chilique. Qual era a emoção que vinha na hora do chilique? O que aquele chilique queria lhe proteger? Porque foi o seguinte, eu acho que eu pedi para ela pegar água ou pegar alguma coisa no quarto. E Yasmin odeia que eu fale com ela mais de uma vez a mesma coisa. Na segunda, já está o chilique. E às vezes eu provoco a Ira. Eu sei que ela está vindo e fico, ouviu? Ela não gosta de ser mandada. E eu comecei a falar com ela ontem. Vamos digerir essa emoção? Quem que estava pedindo para você? Minha mãe. E será que sua mãe não merece honra? Mas eu já estava indo. Por que você não respondeu? Mamãe, estou indo. Porque eu estava com raiva. Estava com raiva por quê? Porque eu não queria ir. Falei, agora nós chegamos na raiz do chilique. Aí eu falei para ela, você sabia que seu pai e sua mãe tratam adultos de 30, 40, 50, 60, 70, 80 anos que dão chilique até hoje? Ela, mãe, tem gente que dá chilique na igreja. Eu digo, dá. Ela ficou chocada. Porque eles não pararam para se questionar por que eu estou dando o chilique. Todo chilique traz uma emoção à tona. Essa emoção vai chegar na raiz de um pensamento. E é nesse pensamento que Deus quer trabalhar. Porque a palavra de Deus, irmãos, ela sobrepõe as palavras humanas, as palavras constroem. A raiz do chilique está no pensamento. E o pensamento foi construído por uma palavra. Se a palavra de Deus não chega lá, o chilique vai continuar. E vale dizer que a Bíblia diz que a palavra de Deus é uma espada que divide juntas e medulas, alma e espírito. Deus não vai apenas no que você pensa. Deus vai no berço dos seus pensamentos. Diga amém. Ô, povo avivado. Você está comigo? Então, uma família guardada pelo sangue do Cordeiro é uma família que avalia os seus chiliques. E vai na raiz do problema. Você está comigo, irmão? Vai na raiz. Deus, Ele está no micro, irmão. Deus não está na floresta. Deus está na semente. Você está comigo? Amém. Pode passar, filho, por favor. Aqui nós vamos ter um outro problema. Porque a Bíblia diz assim, quando Deus chama Jeremias, lá no capítulo 1, e ele diz, Jeremias, o que você vê? Jeremias diz, eu vejo, pode deixar. Pode deixar aí, filho. Eu vejo uma vara de amendoeira. Deus disse, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para fazê-la cumprir. Isso aqui é a sequência de um diálogo que Deus fez o chamado a Jeremias.
O fato de Jeremias ver exatamente o que Deus mostrou, estava culminando no fato de que a visão de Jeremias estava se alinhando com a visão de Deus. Você está comigo? Mas aqui Deus entregou uma coisa preciosa. Na Bíblia não tem letra inútil, nem palavra desnecessária. Deus disse que Ele vela sobre o quê? Sobre a palavra dEle para agir. Agora veja. Deus vela pela sua palavra para cumprir. O modo de agir de Deus leva em conta o nosso modo de enxergar. O modo dele de enxergar é o modo que ele age, não o nosso modo. Você está entendendo? Jeremias só teve um fim feliz dentro dessa parte da revelação, porque ele viu exatamente como Deus via. Ele respondeu exatamente o que Deus queria ouvir. Deus disse: o que é que você está vendo? E ele disse: eu vejo uma vara de amendoeira. Deus disse: você viu bem. Você viu bem. Escute. Você viu bem. Você viu o que era para você ver. Você viu bem. Eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Deus age a partir do que Ele vê. Não do que você vê. Não do que eu vejo. Você está comigo? Então, se você quer um agir de Deus na sua família, seja lá em qual área for, e não vá para o macro, vá para o micro. Você está comigo? A maioria das pessoas hoje estão no macro com Deus. Irmãos, Deus não está nem aí para quem está aqui. Deus abate o soberbo na sua soberba. Não é assim. Vá para o micro. Micro. Para a semente. É por isso que a Bíblia diz: se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você vai falar e montes vão se mover. Ali não é apenas o tamanho em si. Deus está falando que se você observar as coisas do micro, é do micro que as coisas macro se movem como montanhas. Aí tem uns crentes lá parados na frente da montanha. Passe, sai da frente, em nome de Jesus. Igual só falta fazer os profetas de Baal começar a chacotear. Aí vai para jejum, para oração, para campanha. Sai montanha e vai. Irmão, não é assim. Esse evangelho é falso. Não existe. Quando você crê, você vai caminhando e Deus vai abrindo um caminho. É assim. A Bíblia diz: eu irei adiante de ti. Se você quer ficar gritando para uma montanha, fique. Mas eu fico com a parte da Bíblia que diz: eu irei adiante de ti, desembaraçando os caminhos, abrindo portas, te dando tesouro escondidos, endireitando os caminhos tortuosos, quebrando os ferrolhos de bronze. Deus vai adiante de você. Deus vai. Não vai ficar berrando para as montanhas. Deus vai adiante do seu povo. Foi assim quando o povo saiu de Israel. A coluna ia diante deles e a nuvem por cima, irmão. Então, Deus vela pela sua palavra para cumprir. O modo de Deus agir leva em conta o seu modo de enxergar. Deus não age a partir do que nós estamos vendo, sentindo, emoções lá em cima. Não! Deus age a partir do que Ele está vendo. E até que você escute de Deus, viste bem, Deus não vai fazer nada. Amém? Diga glória a Deus. Porque isso é vida. Até que você escute de Deus, um viste bem, tu está vendo a coisa do ângulo certo. E Deus vai investir de tudo para que você veja a coisa do ângulo certo. E o diabo vai investir de tudo para que você fique na névoa, tateando, na opinião dos outros, na bolsa de valores. Deus só age do jeito dele depois que você ouvir, viste bem. Agora você está vendo as coisas do jeito certo.
Diga amém. Glória a Deus. Passa aí, filho, por favor. Nós já estamos terminando. Aleluia. Quando o povo obedeceu essa instrução de Deus, e no outro dia havia aquele desespero no Egito, mas o povo de Israel estava guardado. Não foi por um milagre, foi por uma obediência. Resultado de milagre é resultado de milagre. Ação soberana de Deus. Resultado de obediência não é resultado de milagre. É resultado de obediência. Você está comigo? Não dá para esperar um milagre saindo do lugar de onde Deus mandou que eu ficasse. Resultado de milagre é resultado de milagre. E eu creio num Deus de milagres. Amém? Mas resultado de obediência é resultado de obediência. O sangue protege a família. E a família protege o indivíduo. Amém? Diga comigo, o sangue do Cordeiro protege a família. A família protege o indivíduo. Esse é o padrão de Deus. E esse conceito se aplica à família de Deus na terra e nas nações. Amém? O sangue do Cordeiro guarda a sua própria igreja. A igreja guarda o indivíduo. Mas precisa estar no corpo. E não no muro. Compreende? Guarda, proteção é no corpo, não no muro. Quem são os mornos? Aqueles que Jesus vomita da sua boca. Então, querido, esse é o modelo de Deus, o modelo bíblico. O sangue protege a família. Aí tem pessoas que têm uma percepção muito individual e não olham para a sua família. É uma percepção única. Os meus planos, os meus projetos, os meus objetivos. Só falta completar a frase de Lúcifer. Subirei aos céus e farei o meu trono acima do Altíssimo. Percepção individual e percepção familiar. Percepção individual não é para você construir um império para você, seja lá de que sorte for. Percepção individual é para levar você a quebrantamento e arrependimento. Ninguém vai se converter por você. Ninguém vai buscar a Deus por você. Ninguém vai se arrepender por você. Agora você quer falar de milagre, de agir de Deus, de restauração, de cura, de libertação geracional e pessoal. Percepção familiar. Seja a tua família de sangue, seja a família de Deus. Irmãos, isso é tão nítido. Que os mesmos problemas que alguém dá por conta de uma herança espiritual familiar e um desenrolar de iniquidade pessoal, dá o mesmo fruto no corpo de Cristo. Dá o mesmo fruto. A mesma rebelião da família é a mesma rebelião na igreja. A mesma vida promíscua lá fora é a mesma vida promíscua na igreja. A mesma vida de engano lá fora é a mesma vida de engano na igreja. Família. Só que uma é biológica e a outra é espiritual. Você corrige uma, você corrige a outra. Você está comigo? Sangue do Cordeiro sobre as famílias. Não é a ONU. Não é a Organização Mundial de Saúde. Não são os donos do mundo. Que veem a humanidade como ratos. Confia na palavra. E você vai bem. Hoje, se você puder ainda hoje, que nós vamos orar aqui, 9h06. Nós vamos orar aqui. Mas procura, cata seu filho, seu neto,
Pastor, eu sou sozinha no mundo, não conheço ninguém, minha família já morreu, só tenho eu sozinha. Eu lhe adoto. Mas se você tem família, eu não vou te adotar. Porque eu não vou tomar o lugar da sua mãe, nem do seu pai. Você está comigo? É por isso que muitos relacionamentos de pastor e ovelha viram um negócio que se retroalimenta. Ô trem nojento. Não vinga, não cresce. É dependência emocional já. Não é crescimento, não é vida. Mas se você tem família, é com ela que Deus quer que você se ajude. Tal qual os dias de Noé e os dias de Moisés, vem juízo de Deus sobre a terra. Amém? Põe sangue nos umbrais da sua porta. Você não vai conseguir, andando a pé, pegar as realidades do mundo espiritual. Acelere o seu passo. Você está comigo? Acelere o seu passo. Como é que você acelera o passo? Andando com quem está andando com Deus. Com quem está na velocidade do Espírito. Com quem está com os olhos no eterno. Não mais que um chiclete, irmão. Amém? Não é assim. Deus quer trabalhar comigo e com você. Do micro para o macro. Não fica preocupada com o que está aqui, não. Diga comigo assim, o grande não impressiona Deus. O grande, de verdade, diz de si mesmo, eu sou o que sou. Amém?